Eu me alegro em Deus. Já pude sentir a presença dele aqui, já pude aprender, mas agora é um momento muito especial. Eu quero, antes de passar para o pastor Juliano a palavra, eu quero apresentar os nossos convidados. É um costume nosso, os convidados, por favor, permaneçam assentados. E vocês que são os nossos convidados, fica de pé, por favor, a igreja. Vocês permaneçam assentados. Vamos conhecê-los e vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida deles. Se você puder, cumprimente-o aí, diga que é muito bom recebê-lo aqui. E com a mesma alegria eu quero receber o nosso querido pastor Juliano. Por favor, um amigo, homem de Deus. Irmãos, imagina esse homem num calor de quase 50 graus na África, de paletó e gravata pregando. Uma bênção, um homem de Deus. E a gente convidou para estar aqui. Obrigado, melhorou o retorno aqui. E ele prontamente, amanhã ele tem um congresso ainda na igreja dele, no estado de Tocantins. Veio de forma bem rápida, chegou hoje cedo, agora de madrugada já volta, mas com alegria está aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu quero agradecer por este carinho com o nosso pedido. Certamente você vai ser instrumento de Deus para abençoar este lugar. Tenho certeza, da mesma forma que eu já te ouvi pregar e ministrar, você vai ser uma grande bênção. Seja muito bem-vindo. Aplaudamos ao Senhor Jesus pela vida do pastor Juliano. Muito obrigado. E essas portas estarão sempre abertas para te receber. Bom, eu quero orar pela sua vida, já passar a palavra para o Senhor. Amém? Quero convidar a igreja para a gente estar de pé. Pai, como eu sinto a tua presença neste lugar. Aleluia. Obrigado pelas nossas vidas, que aqui nós louvamos, nós entoamos adoração. Aleluia, Senhor. Aqui nós ofertamos, mas agora nós vamos ouvir a tua palavra. E este momento, Deus, nós sabemos que ele é muito especial, porque é um momento em que o Senhor fala de forma direta para os nossos corações, a forma que o Senhor fala direta para cada um de nós. E eu tenho certeza que o Senhor já ministrou o coração do teu filho, para sim, ó Deus, aleluia, aleluia, ministrar neste lugar. Use-o com autoridade, graça e sabedoria. Eu oro, apresento a vida do teu servo e assim o faço no nome de Jesus. Tributada seja ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu quero cumprimentar aqui nessa noite pastor Álvaro, todo o corpo de obreiros e toda a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Você está feliz? Você está feliz? O salmista vai dizer: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. É sempre um motivo de muita alegria nós estarmos em sua casa, nós estarmos em sua presença. Por bondade, abra sua Bíblia. Já farei as minhas considerações, mas abra sua Bíblia, Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Versículo de número 7 a seguir. Para a nossa meditação, leremos até o versículo de número 12. Juízes, capítulo de número 6, versículos de número 7 ao 12. Eu quero, antes de lermos a palavra, louvar a Deus pela oportunidade que me é externada de poder estar com os irmãos nessa noite. Mais uma igreja a qual eu tenho certeza que eu não conhecerei somente aqui, mas terei o prazer de congregar com você na eternidade.
Quero louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro. O pastor Álvaro é um homem de Deus. Nos conhecemos aqui no aeroporto, indo para a África, no ano passado, e tivemos a oportunidade de estar junto ali. Eu só achei ele um pouco tímido aqui, né? Porque na África ele dançou, ele pulou, ele, né, extravasou. E aí eu estava vendo ele ali um pouco tímido. Talvez você não conhece o pastor Álvaro como ele é lá na África, né? Mas na África ele deu lugar na terra. Homem de Deus, que Deus continue lhe abençoando de uma forma poderosa. Deus continue abençoando sua casa, sua família, todo o seu ministério. Pastora Débora, sua esposa, que Deus abençoe. Seus filhos, Saulo, Ana, Júlia, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua casa e estenda cada vez mais as tendas sobre o teu ministério e lhe honre de uma forma poderosa. Saiba que eu estou orando por sua vida. Esta semana, antes de vir para cá, em uma madrugada Deus me despertou. Deus mandou que eu orasse pela sua vida. Hoje dentro do carro eu até joguei um verde, porque a gente, como é pastor, em algumas áreas a gente aprende a usar da certa psicologia pastoral. E eu falei para o Senhor dos desafios do pastoreio. Foi justamente a área em que Deus mandou orar pela sua vida. Deus está dando ao Senhor saúde espiritual, saúde emocional, para suportar as coisas que ainda virão sobre a sua vida. Eu falo debaixo do temor desse Deus que eu sirvo. Deus tem um novo tempo sobre a tua vida e sobre o teu ministério, porque Ele olhou para o teu coração e Ele viu sinceridade dentro do seu coração. E a ordem para a igreja nesta noite é: honre o vosso pastor, abrace o vosso pastor, sirva o vosso pastor, porque a maneira em que vocês honrarem a unção que está sobre a vida dele, o Senhor honrará vocês pela mesma unção. Então seja fiel ao vosso líder, no nome do Senhor Jesus. Pastor Giovanni, Deus abençoe. Nos falamos pelo WhatsApp. A Aline, não sei onde está, mas também falamos. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma poderosa. Meus irmãos, sem mais delongas, o pastor Álvaro falou bem baixinho que eu tenho até meia-noite hoje. E aí eu estou tranquilo, que meu avião sai 4 horas da manhã. E qualquer coisa a gente já faz uma vigília e sai daqui, né? E vai direto. Tem crente que não gosta. Tem 2 coisas que não dá para mexer na vida do crente: é comida e o horário. O resto está tudo tranquilo. Mas mexeu na comida do crente e no horário, ele já começa a se torcer, ele já começa a ficar bravo, né? Eu prometo ser breve e prometo ser sucinto ao seu coração. Você que não me conhece, sou o pastor Juliano, sou do Tocantins, nascido na pequena cidade de Florianópolis, casado com a missionária Mangisa, pai de 2 filhas, pastor, pregador do Evangelho, por graça e misericórdia, e também escritor, por graça e misericórdia do Senhor. Deus me deu esse livro chamado Transformando Casa em Templo. Aqui eu uso 2 metáforas. A primeira metáfora é a de Jesus, quando nos compara a uma casa vazia. E esta casa, uma vez que está vazia, ela passa a ser habitada por demônios. E uso a segunda metáfora de Paulo, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu trabalho aqui uma linguagem falando como transformar casa em templo. Eu não sei você, mas eu já fui uma tapera velha. Eu já fui morada de demônios. Mas o Senhor me libertou, me salvou, me tirou da escravidão, me tirou do tráfico de drogas, transformou a minha vida e disse: agora vai ser templo do meu Espírito Santo. Então você que puder nos abençoar. Existe o Criança Esperança na televisão, né? Lá em casa é Criança Esperando, né? Tem 2 crianças esperando. Então você vai estar abençoando o meu ministério e vai estar sendo abençoado. Eu não sei se foi muita fé,
mas eu trouxe ali 60 livros, eu queria voltar sem nenhum, em nome do Senhor Jesus. E se você me abençoar, você vai estar fazendo uma obra, que eu vou evitar comentários aqui, mas é uma obra tremenda que você vai estar fazendo. Comentei um pouquinho com o pastor Álvaro, do desafio que eu tenho, com as situações que estamos passando, mas você vai estar fazendo uma grande obra e Deus vai nos dar vitória. Vamos para a palavra, meus irmãos. Já falei demais para o meu tamanho. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 7 ao 12, nos diz o seguinte: e sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa de servidão, e vos libertei. Sumiu o meu retorno aqui, por gentileza. E vos libertei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra vos habitais. Porém, não obedecestes a minha voz, e veio ali um anjo do Senhor, e assentou-se debaixo de um carvalho, que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E quem crê nessa palavra, diga um amém. Meus irmãos, você vai me ajudar a pregar nessa noite. O seu glória a Deus, o seu aleluia, a forma que você sabe adorar, você me ajuda a pregar nessa noite. O conjunto de louvor, se quiser me ajudar também, fica à vontade. Eu gosto desse mistério aqui, né? Vocês têm liberdade em nome do Senhor Jesus. Nós estamos diante desta temática, homens valentes diante de um tempo de crise. É um tema profundo, é um tema atual, e é um tema que exige certo posicionamento. Posicionamento, porque ser valente em meio a um tempo de crise não é fácil. Ser valente em meio ao tempo de crise é crer no sobrenatural de Deus, é crer no que ainda não existe. E o nosso Deus, ele é especialista em trazer à existência aquilo que ainda não existe. Quando nós olhamos para o contexto histórico desta palavra, nós vamos ver que Israel vivia 400 anos de altos e baixos. Dentre esses 400 anos, 100 anos vão perdurar, o tempo dos juízes. E durante 7 anos, a história que nós acabamos de ler é que os midianitas se levantaram contra Israel. Quando os midianitas se levantam contra Israel, eles se levantam com uma grande opressão. O intuito desse povo é oprimir o povo de Deus. Já havia tido outras fases de perseguição e de levante do adversário. Deus, por algumas vezes, permitiu que o adversário oprimisse Israel, porque Israel vivia entre altos e baixos. Quando nós olhamos para a história, nós vamos aprender também que houve uma opressão de 14 anos, houve outra opressão de 18 anos, houve uma opressão de 40 anos, e esta opressão que agora Israel está vivenciando é uma opressão de 7 anos. Porém, nos 7 anos que Israel está sendo oprimido, não se comparou às demais opressões, porque os midianitas se levantaram com grande fúria. Quando eles se levantam com grande fúria,
A Bíblia diz que toda vez que Israel plantava, os inimigos vinham como gafanhotos e destruíam a plantação. Eu acho interessante que os midianitas, eles não roubavam a plantação, eles não levavam para si a plantação. O prazer dos midianitas era de entrar no território de Israel e destruir e inutilizar aquilo que Israel tinha para o seu alimento. Os midianitas, todas as vezes que Israel plantava, eles adentravam no território de Israel, destruíam as suas plantações. Israel se via oprimido, Israel se via aflito, os animais eram levados, e agora Israel vive uma miséria. O povo está vivendo um medo, e esse medo não é só um medo físico, esse medo é um medo emocional. Esse medo, ele atinge todas as áreas da vida dos moradores de Israel. É um cenário de crise, é um cenário de sobrevivência, é um cenário aonde o povo está inserido. Perceba que o texto vai dizer que Gideão, ele malhava trigo no lagar. Não era comum, não era o lugar apropriado, não era o lugar onde se deveria malhar trigo. O trigo, ele era malhado na eira, num lugar mais aberto, num lugar mais amplo. O trigo, ele era malhado num lugar aberto. Agora, no lagar, era onde se pisava as uvas. Era um lugar mais estreito, era um lugar mais escondido, era um lugar mais privado. Quando Gideão, ele aparece nesse cenário, ele aparece num cenário em meio ao medo, em meio à opressão, em meio a uma grande crise. Não era uma crise normal, era uma crise existencial, era uma crise espiritual. E a Bíblia diz que o próprio Deus foi quem permitiu essa crise. E talvez você diga para mim, pastor, mas Deus é amor. E como que Deus permite a crise? Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus misericordioso. E como, pastor Juliano, que Ele permite a crise? É justamente aqui que confronta a nossa fé. Porque quando Deus permite a crise, Ele não permite a crise para nos matar, Ele não permite a crise para nos fazer mal ou causar dano. Ele permite a crise justamente para que nós voltemos ao lugar que jamais deveríamos ter saído, a um lugar de fidelidade, a um lugar de comunhão, a um lugar de entrega. Talvez alguém chegou aqui nesta noite dizendo, pastor, eu estou vivendo algumas situações na minha vida, eu estou vivendo esse cenário de crise, aonde eu já não sinto mais a presença de Deus, aonde eu já não vejo mais saída, aonde eu já não vejo mais perspectiva. Mas Deus me trouxe aqui lá do estado do Tocantins para te dizer que o cenário de crise é somente o ambiente que Ele está preparando para que a glória dEle se manifeste e que Ele coloque todas as coisas no seu devido lugar. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite é: a crise não veio para te matar, a crise não veio para a sua vergonha, a crise não veio para a sua derrota. Ele permitiu o problema, Ele permitiu a adversidade, Ele permitiu a crise para que você voltasse ao centro da sua vontade, para que você voltasse ao centro do seu querer. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Muitas vezes não entendemos a crise,
Deus então permite a opressão como disciplina a esse povo, para que esse povo entendesse a necessidade de voltar à presença do Senhor. O cenário é um cenário caótico, o cenário é um cenário de crise. Gideão, ele está escondido no lagar, malhando o trigo no lagar, para que não fosse descoberto pelo inimigo. E algo salta do texto aqui e o meu coração ele arde. E o que é? A Bíblia diz que é no cenário de crise, é no cenário de apostasia espiritual, que o anjo do Senhor aparece. Toda vez que a Bíblia usa a expressão o anjo do Senhor, ele não está falando de qualquer anjo. Toda vez que a Bíblia usa a expressão o anjo do Senhor, ele está usando uma teofania. E o que é uma teofania? É o próprio Deus revelado. Foi no meio da crise que o próprio Deus resolveu descer no lagar. Aleluia. Foi no momento da crise que o próprio Deus resolveu ir ao encontro de Gideão. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre a vida de alguém. É no meio da crise que Deus preparou o cenário para se revelar sobre a sua dor etérea. Calabando, refande, a séria, daraba, ericanchoria, me ajuda a pregar nessa noite. Diga para o seu irmão nessa noite: aquieta o teu coração. Diz para ele: aquieta o seu coração. É na crise que Deus está se achegando. Não, se ele não entendeu, chacoalha ele nessa noite e diz: aquieta o seu coração. É na crise que Deus vai se revelar. É no cenário de crise, é num cenário de opressão, que o anjo do Senhor aparece, que o próprio Deus resolve se revelar. E quando o anjo do Senhor aparece, ele olha para Gideão e diz: varão valoroso. Gideão não era, no momento em que o anjo apareceu, Gideão não era o que o anjo falava que ele era. Porque Deus, todas as vezes que olha para nós, Deus não olha para o nosso momento, Deus está olhando para o nosso futuro. Pode ser que o medo está te cercando hoje, mas Deus está dizendo: você é valente para vencer o medo. Pode ser que a prova bateu na sua porta hoje, mas Deus está dizendo: eu já vi outras portas se abrindo amanhã. Rebete, fobia. Eu sinto liberdade aqui, pastor, estou me sentindo em casa. Aleluia. A presença de Deus, quando ela vem a nós, ela vem para revelar não o nosso momento, ela vem para revelar o nosso amanhã. Talvez o teu hoje é de crise, é de problema, é de aflição, mas Deus está olhando para você e está dizendo: é varão valoroso, é varão de guerra. Alaia séria, urimicando reva. Talvez a crise está te fazendo chorar, talvez a aflição está te oprimindo, talvez o problema está te levando a uma situação de tristeza, de angústia. Mas Deus aparece em cena para dizer: eu vejo o que ninguém vê. Aleluia. Eu contemplo o que ninguém contempla. Deus está no teu hoje, mas Deus também está no teu amanhã. E eu quero ser profeta de Deus para alguém. Tem alguém que acredita em profecia? Se você acredita em profecia, levanta a tua mão para o céu. Uma mão é pouca para quem quer receber nessa noite. Levante as suas duas mãos para o céu. Deus está dizendo nessa noite que o teu hoje não define o seu amanhã. Talvez o teu hoje é de medo, é de crise,
é de problema, é de adversidade, mas Deus está dizendo nessa noite: eu já preparei o seu amanhã. Só quem acredita dá brado de glória ao nome dele, né? Deus não fala com Gideão na base do que ele era, mas Deus fala no que ele iria se tornar. E aqui que eu ia começar a pregar, meu pastor. Eu estou vendo que aquele relógio está me assustando, né? Mas deixa eu tentar pregar nessa noite. Gideão está num cenário de crise. Gideão está incluso num cenário caótico. Problemas, não só físicos, mas espirituais. A apostasia que entrou em Israel havia entrado pela casa de seu pai, Joás. Foi Joás quem edificou um altar a Baal. Foi Joás quem ergueu um poste ídolo em adoração a Azera ou Azerá, como queira. Foi Joás quem intitulou a adoração a deuses pagãos. Só que, aleluia, Deus é tão poderoso. E eu não creio nesse negócio que filho de peixe e peixinho é. Eu não creio, porque o meu Deus, Ele é especialista em entrar em gerações, em mudar cenários e mostrar que Ele é soberano e o controle está nas suas mãos. Eu não acredito em maldição hereditária. Sabe por quê? Toda maldição é quebrada no Calvário. Você não vai carregar os erros da sua família. Sabe por quê? Porque Cristo já pagou o preço por você. Toda maldição foi quebrada no Calvário. E você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Você não é o que a tua família diz que você ia ser. Você é o que Deus sonhou que você seria. Valente, homem de guerra, poderoso. Ele se apresenta a Gideão. E quando ele se apresenta a Gideão, ele diz: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Isso aqui é tremendo, porque ele não vê o estado momentâneo, mas ele vê o que Gideão se tornaria. Deus, Ele sempre está vendo no nosso amanhã. Eu acho tremendo que Salomão, na sua sabedoria, entendeu um grande mistério. Quando Salomão, em Eclesiastes, salvo engano, capítulo de número 11, ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Salomão, pastor Álvaro, não está falando sobre pão. Muito embora Salomão entenda que o pão já havia passado pelo processo de fabricação. Era costume eles pegarem sementes, pois eles aprenderam isso no Egito. Na época da cheia das águas, eles pegavam sementes e lançavam sobre as águas. Quando as águas baixavam, a semente havia penetrado no solo, a semente germinaria e daria o seu fruto. Porém, Salomão entende em uma ótica que é muito difícil entender, porque alguns estão olhando na mão e estão vendo semente, mas quando Salomão olha para a sua mão, aleluia, ele não vê semente, ele já vê a semente colhida. Ele já vê o trigo processado, ele já vê o pão amassado, ele já vê o pão no forno assando e aquecendo.
Ele olha para as mãos e vê o pão pronto. Aí ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Salomão entendeu o mistério de Deus, porque Deus não está olhando o teu processo, Deus está olhando o seu final. É por isso que você não entende o que Deus fala para você agora, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: suporta o processo, não recua, não negocia, não volte atrás, suporta o processo. Deus está contigo no seu final, e Ele está dizendo: é valente, é poderoso, é corajoso, é vencedor. Ele olha para Gideão e diz: Gideão, tu és, aleluia, homem poderoso, homem valente. É como Deus estivesse dizendo: eu estou vendo o que você ainda não vê. Eu estou enxergando o que você ainda não consegue enxergar. Aí Gideão entra em um debate com o anjo, e ele diz: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Se o Senhor é conosco, por que os nossos alimentos são destruídos? Por que os nossos animais são roubados? Por que estamos oprimidos? Se o Senhor é conosco, por que me veio essa prova? E eu sei que entraram pessoas aqui nesta noite dizendo: se o Senhor é comigo, por que eu passo por essa enfermidade? Por que eu passo por essa crise? Por que eu passo por esse problema? Mas eu quero te dizer que Deus só está preparando um cenário, e é nesse cenário que a glória de Deus vai se manifestar. É nesse cenário que Deus ele vai entrar em cena e vai dizer a Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Você está dizendo: eu sou fraco. Deus está dizendo: tem força aí. Você está dizendo: eu não posso. Deus está dizendo: você pode, porque eu estou contigo. Vai nessa tua força e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Deus olha para Gideão. Gideão está questionando. Aí ele diz: Senhor, eu sou de uma família pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. Eu acho lindo que Deus ainda usa improváveis, pastor. Deus ainda entra em cena, pega quem não é, dá um banho de misericórdia, faz ele se assentar entre os príncipes e mostra que ele não se limita à visão humana. Aos 11 anos de idade eu me afastei da presença de Deus. Após a separação de meus pais, os meus pais preocupados com tantos problemas que estavam vivenciando, eu me afastei da presença do Senhor. O mundo me abraçou. Aos 14 anos de idade, eu já comandava 3 bocas de tráfico na cidade de Florianópolis. 14 anos, criança. A sociedade olhava para mim, pastor Álvaro, e dizia: vai morrer, vai ser preso, não presta, é baderneiro. Mas eu glorifico a Deus, que aos meus 16 anos, Jesus resolveu entrar na minha história, resolveu estender as mãos de misericórdia e dizer: eu não te vejo como o mundo vê. Deus abençoe. Eu não olho para você como o mundo olha. Deus entrou em cena, e ainda muito novo, o Senhor dizia: eu vou te levantar como pregador. E eu dizia: Senhor, eu não tenho padrinho, eu não conheço ninguém. E Deus dizia: eu ainda levanto anonimatos. Talvez você se sente nada. Gideão não se sentia alguém. Gideão diz: olha, eu sou de uma família pobre,
eu não tenho nome, eu não tenho conhecimento. E Deus aparece em cena, escolhe Gideão. E aí eu acho lindo isso daqui, porque Gideão, ele começa a se lamentar. Gideão certamente olha para o grande exército dos midianitas, contendo na época 125 mil soldados de guerra. Ele olha para o grande exército dos midianitas e ele diz: eu sou incapaz, eu não posso, eu não tenho nome. Talvez ele pensou: existem pessoas melhores do que eu. Mas se Deus te escolheu, é você que Ele quer usar. Se Deus te escolheu, Ele não vai negociar. Se Ele te escolheu, é com você. Aí ele diz para Gideão: Gideão, tu vencerás os midianitas como se vence um só homem. E eu acho interessante que ele diz: porque eu estou contigo. Vamos fazer uma somatória. Ele diz que os midianitas eram um só homem. Aí ele diz para Gideão: você, um, eu, dois, venceremos aquele que é só um. É como se Deus estivesse dizendo: Gideão, comigo você é maioria. Talvez você chegou nessa noite dizendo: meu problema é grande. Deus está dizendo: comigo você é maioria. Talvez você chegou aqui dizendo: o exército que se levantou é grande. Deus está dizendo: comigo você é maioria. O que é essa enfermidade para o Deus que você serve? O que é essa porta fechada para o Deus que você serve? O que é essa crise para o Deus que você serve? Deus está dizendo: comigo você é maioria. Quem pode levantar a mão para adorar? Comigo você é maioria. Deus, Ele entra em cena, Ele anima Gideão. Aí Gideão diz: Senhor, se eu tenho achado graça perante os teus olhos, se eu tenho achado graça diante do Senhor, mostra-me um sinal, que é o Senhor quem fala comigo. Aí Gideão propõe algo a Deus. Gideão diz: espera aqui, porque eu vou até a minha casa, vou preparar uma oferta, um presente, e vou trazer para o Senhor. Eu vou até a minha casa, espera aqui, eu vou lá, vou buscar um presente, e eu vou trazer para o Senhor. Aí o Senhor diz: vai, eu lhe esperarei. Eu acho interessante isso. E eu me questionei quando eu li esse texto. E eu disse: por que que Gideão, ele não convidou Deus para ir na casa dele? Eu comecei a olhar o texto e dizer: Deus, por que que Gideão não quis levar o Senhor na casa dele? E o Senhor bradou comigo: porque tem pessoas, me desculpe, eu não vim doutrinar a igreja, mas eu preciso dizer o que Deus ministrou no meu coração. Oxalá se eu tivesse mais uma hora aqui, porque eu ia esmiuçar o que Deus falou comigo, mas eu preciso entregar isso daqui. Tem pessoas que debaixo do carvalho é ótimo para adorar a Deus, mas dentro de casa é péssima para levar a presença de Deus lá para dentro. E a pergunta que Deus brada nessa noite aqui é: se eu for na sua casa, o que que eu vou encontrar lá? Se eu for na sua casa, o que que eu acho lá? Gideão disse: espera aqui, debaixo do carvalho, porque eu vou em casa, preparo uma oferta e trago para você aqui. Tem gente que é boa de culto, mas é péssima de relacionamento com Deus dentro de casa.
Eu vi a cena que os varões fizeram aqui, e alguém falou que eles eram sacerdotes dentro do lar. Sacerdote dentro do lar ainda leva a família para oração. Sacerdote dentro do lar ainda leva a família para a meditação da palavra. Sacerdote dentro do lar ainda adora ao Senhor só, aleluia, porque Ele é bom e a sua graça é infinita. Sacerdote dentro do lar não adora só na igreja, adora lá dentro também. Só que a gente é especial no culto, na igreja. Eu sou uma bênção, pulo, falo língua, sou cheio de Deus. Mas e dentro da tua casa, como que tu é? Gideão disse: espera aqui. É o tipo de crente que diz: na igreja eu sou, mas dentro da minha casa a lei é minha. Aqui não tem, pastor. Lá em Palmas está cheio. Eu pastorei uma igreja muito grande lá, e lá está cheio de gente que no domingo é crente, mas chega na segunda-feira, xinga no trânsito, compra e não paga. O vizinho olha e diz: para ser crente desse jeito, Deus me livre. Crente que adora no carvalho, mas não sabe levar Jesus para dentro de casa. Mas nessa noite há pessoas que vão sair daqui dizendo: Senhor, eu não me contento com a sua presença só no carvalho. Vamos descer comigo para dentro da minha casa, porque a tua presença vale lá dentro. Nós vamos dar atenção para a sua presença. Não, Senhor, eu não vou ficar só no Netflix. Eu vou voltar para o lugar de secreto. Eu vou voltar para a oração, porque a tua presença tem valor dentro da minha casa. Não, Senhor, eu não vou ficar só estrolando o feed do Instagram. Eu vou voltar a meditar na sua palavra, porque varão valoroso ainda desce na oração, ainda lê a palavra. Quer vencer a crise? Volte para o secreto. Quer vencer a crise? Volte para a intimidade com teu Senhor. Leva Ele para casa. Espera aqui, que eu vou. Prepara um presente e traga para o Senhor. Ele traz um cabrito para Deus. Eu vou fechar até minha Bíblia, porque eu tenho 5 minutos. Ele prepara um cabrito para Deus, e ele vai para debaixo do carvalho. Não tem altar na casa de Gideão. Tem altar para Baal. Para Deus não tem altar. Aí a Bíblia faz questão de dizer que Deus olha para Gideão e diz: coloca sob essa pedra aí. Já que não tem altar, pode colocar na pedra mesmo. Já que não tem altar, utiliza a pedra para colocar. Gideão coloca o cabrito. Pega o molho que ele fez, os pães asmos, coloca ao redor. Derrama o molho sobre o cabrito. Deus pega a vara que ele carrega. Ele passa a vara por cima, aleluia, do sacrifício. E ele toca no sacrifício. A Bíblia diz que subiu um fogo da pedra e consumiu o sacrifício. Só que isso aqui me constrange. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se contenta com o foguinho da pedra. Tem muita gente que se contenta dizendo: não, Deus desceu. Eu falei em língua estranha. Deus desceu, eu senti um arrepio. Então Deus é comigo. Gideão se contenta com o foguinho que sobe da pedra. Aí no versículo de número 25, a Bíblia diz que Deus, Ele resolve ir na casa de Gideão. Quando ele vai na casa de Gideão, aonde que ele vai? Ele vai no curral dos animais. Quando ele chega no curral dos animais, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. Posso falar ou não posso?
Eu não sei se eu volto mais aqui, mas eu vou falar o que Deus está mandando eu falar, pastor. Eu estou me sentindo em casa aqui. Aleluia. Deus vai na casa de Gideão. E quando ele vai na casa de Gideão, ele entra no curral. Quando ele entra no curral, ele vê uma vaca. E ele vê um bezerro de 7 anos. Deus na casa de Gideão vê um altar a Baal. E vê o poste ídolo em adoração para Azera. Isso daqui mexe comigo. Porque para Deus, Gideão oferece cabrito. Para Deus, Gideão oferece aquilo que não tem valor. Para Deus, aqui não tem, meu. Mas lá em Palmas, tem crente que vai dar oferta, ele amassa o dinheiro para jogar dentro da sala. Aqui, graças a Deus, não tem. Você vai no mercado, vai em qualquer comércio, a nota é passadinha. Mas quando é para entregar para Deus, ele amassa e joga dentro da salva. Cabrito para Deus. Mas para Baal tem bezerro. Para Baal tem o melhor. Para Baal dava tempo produzindo 7 anos alimentando o bezerro. 7 anos cuidando do bezerro para sacrificar Baal. Mas quando é para sacrificar Deus, tem gente que é muito boa. No jogo da Copa ontem tinha gente que estava gritando, pastor, tão alto que até a vizinhança escutava. Mas na igreja, para dar um glória, para Deus é cabrito, mas para Baal, para Deus o culto é mais ou menos. Para Deus não precisa ler tanto, não precisa orar tanto. Mas para Baal, assiste uma série inteira e não dorme, não pisca. Para Deus é cabrito, mas para Baal. Mas Deus está descendo no curral nessa honra. Deus está descendo na sua casa hoje e está dizendo: eu vou requerer o que é meu por direito. Com vontade de sair correndo aqui, Jesus. Ai, a séria, Deus está descendo no curral de alguém aqui nessa noite. E Deus está dizendo: eu vou requerer o que é meu. Eu quero bezerro de adoração. Quem trouxe bezerro para adorar? Quem trouxe o melhor glória para dar? Quem trouxe o melhor aleluia para dar? Quem trouxe a melhor adoração para dar? Adore, adore, adore. Deus não quer cabrito, Deus quer bezerro de adoração. Deus quer o teu melhor. Pare de dar só o resto para Deus. Se der tempo eu vou na igreja. Se der tempo eu oro. Se der tempo eu faço. Se sobrar eu oferto. Se sobrar eu dizimo. Se sobrar eu faço. Para de dar sobra para Deus. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus que quer o melhor que você tem. É difícil, eu sei que é dura a palavra, mas eu preciso falar o que Deus está falando, porque eu vou embora. Eu sou carteira, eu só entrego a mensagem e vou embora. Deus, Ele está cansado de receber somente o resto. Deus está cansado. O resto da adoração, trabalha o dia inteiro, faz o melhor para o seu patrão, mas chega na igreja, se o culto passa 5 minutos, reclama da cadeira, reclama do ar-condicionado, reclama do ambiente. Para Deus entrega só o menor, o desprezível. Mas Deus vai lá no curral de Gideão.
Deus vai lá no curral de Gideão. E quando ele vai no curral, ele diz: pega esse bezerro, pega esse outro de 7 anos aqui. Ele diz a Gideão: destrói o altar de Baal. Deus não te divide com ninguém. Deus está dizendo: vai para a tua casa hoje, destrói o altar de Baal que você edificou lá. Pastor, como assim? Tem muito altar que é levantado e não é levantado. Para Deus não tinha altar, mas para Baal tinha. Deus está dizendo: chega, a partir de hoje você vai derrubar o altar de Baal. A partir de hoje você vai cortar o poste de Azera. Sabe o que Deus está dizendo? Existem coisas na sua vida que você precisa derrubar, existem outras que você precisa cortar. Existem altares, isso aqui é forte, que precisam ser derrubados, mas existem postes. É a Bíblia que diz: existem postes que precisam ser cortados. Pastor, como assim? Aquela conversinha que não tem que ter. Você está dizendo corta. Eu não vou falar. Me deixa quieto, Jesus. Me deixa quieto, Senhor. Deus está dizendo: você precisa cortar algumas coisas. Você sabe o que é. Você sabe, eu não vou nem usar. Você é inteligente, você sabe o que é. Volte a edificar altar dentro da sua casa. Derribe os altares que existem lá. Quer ser vitorioso num tempo de crise? Derrube os altares de Baal. Gideão pega 10 homens. Ele espera anoitecer, ninguém está vendo. Gideão pega 2 homens. Ele destrói o altar de Baal. Ele corta o poste de Azera. No outro dia cedo, os moradores chegam na casa de Joás, indignado. Chegam bravo na casa de Joás, e eles falam: Joás, traz o teu filho para fora, porque a gente vai matar ele. Ele destruiu os altares de Baal. Ele cortou o poste de Azera. E eu acho lindo, porque a Bíblia diz que Joás se colocou na frente de Gideão. Aleluia. Nós temos um pai que ainda se coloca na nossa frente, no momento em que a ameaça viver, no momento em que a crise bater na porta. Há um Deus que ainda é nosso pai e se coloca na nossa frente. Joás se posiciona e diz: se Baal é Deus, que ele se reconstrua. Ele olha para Gideão e diz: você não será mais chamado Gideão, mas você será chamado Jerubaal. E o que significa Jerubaal, pastor Juliano? Jerubaal significa inimigo de Baal. Sabe o que Deus está dizendo? O inferno vai te conhecer, não pela amizade que você tem com ele. O inferno vai olhar para você e vai dizer: é meu inimigo, eu não gosto dele, eu não gosto dela. Um dia desse eu estava pregando na rua, pastor Alvo, em um culto ao ar livre. Uma mulher passou endemoniada, olhou para mim e disse: eu não gosto de você. Eu disse: pouco me importa, Satanás, porque eu também não gosto de você. Eu te repreendo agora, no nome de Jesus. A mulher caiu endemoniada.
Eu disse em nome de Jesus, sai. Ela foi liberta. Jesus nessa noite está dizendo: eu vou te fazer conhecido do inferno, mas não pela sua amizade, pela sua inimizade. Inimigo de Baal. Aleluia. Se coloque de pé, meu horário foi. Se posicione. Quer ser valente em tempo de crise? Se posiciona. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Deus faz o chamado a Gideão no lagar. Lagar é lugar alto. Lagar é lugar apertado. Lagar significa secreto, esconderijo. Mas quando Deus vai confirmar a promessa a Gideão, a Bíblia diz que Ele confirma a promessa na eira. Eira fala de lugar amplo. Eira fala de visibilidade. Eira fala de reconhecimento que você constrói no secreto com Deus. Deus revela no público. Jesus disse: quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te vê em secreto. Eu acho lindo, porque a oração é na fala. Seria viável o texto falar quando teu Deus te escutar no secreto. Não. O texto diz: e o teu pai que te vê em secreto. Porque toda vez que você dobra o seu joelho no pé da cama, Deus, Ele rasga os céus. Ele desce até a sua presença. É você orando e Ele te vendo. É você orando e Ele te vendo. É você orando e Ele te vendo. E a Bíblia diz que o teu pai que te vê no secreto, publicamente te recompensará. O Deus que te chama no lagar é o Deus que vai confirmar a tua promessa na eira. Aleluia. Nós conhecemos a história. Gideão faz uma prova com Deus do velo de lã. Se molhar o velo e o chão ficar seco, eu sei que o Senhor vai comigo. Aí ele muda a prova. Ele diz: Senhor, se só o velo ficar seco e o chão ficar molhado, eu sei que o Senhor é comigo. Gideão sai, escolhe 32 mil homens. 32 mil homens. E aí Deus diz: Gideão, tem muita gente. Tem gente que precisa ser tirada. Porque Deus não trabalha com covarde. O céu é para vencedor, para a sua obra. O céu não é para crente fraco. É por isso que quando Jesus escreve as cartas do Apocalipse, ao findar de todas elas, ele diz: ao que vencer, 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 ao que vencer. Deus não tem negócio com o covarde. Ele diz: Gideão, sai anunciar que os covardes e medrosos voltem. Gideão sai anunciando, dizendo: aquele que tem medo, aquele que não tem coragem, a ordem de Deus é que retornem. A Bíblia diz que voltaram 22 mil, sobraram apenas 10 mil. Aí Deus disse para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Eu preciso tirar mais algumas coisas da sua vida, para que eu possa lhe usar com um grande milagre. Desce o povo às águas. Aquele que pegar a água com a mão e levar a boca, esse serve. Mas aquele que descer ao rio, esse não serve. A Bíblia diz que restaram 300 homens. Quantos homens? Quantos homens? 300 homens.
Deus diz a Gideão: eu vou te dar vitória agora. Gideão não crê, Gideão não acredita. Deus diz: faz o seguinte, pega o teu amigo Purá. Isso daqui é tremendo demais. Pega o teu amigo Purá. O que significa Purá, pastor? Aquele que esconde, aquele que protege, aquele que guarda. Porque o amigo de verdade não te expõe, o amigo de verdade ele te protege. O amigo de verdade ele não quer ver a tua derrota, ele quer ver a tua vitória. Deus diz: chama Purá, o seu amigo, desce com ele no território do inimigo, porque lá eu farei você entender que eu sou contigo. A Bíblia diz que Gideão desce com Purá. Era noite. Gideão chega na tenda do inimigo e Gideão começa a ouvir. O inimigo está dizendo: eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um pão assado, e esse pão assado girava. Ele ia na tenda do coronel. Aleluia. A tenda do coronel virava de cabeça para baixo, e ali a tenda permanecia. O amigo dele disse: eu tenho a interpretação do sonho. Qual é a interpretação? Deus nos entregou na mão de Gideão. Sabe o que eu acho lindo, pastor Álvaro? Que é o inimigo que está falando. Porque quando você não acredita na promessa de Deus, Deus faz até o inimigo ser usado, para que você entenda que a palavra dele é fiel, e o que ele te prometeu não volta atrás. Deus está dizendo: eu vou usar até o inimigo para mostrar que eu sou na sua vida. Deus te escolheu em meio ao cenário de crise, em meio ao cenário de guerra, em meio ao problema, adversidade. Deus está dizendo: eu entreguei o inimigo nas tuas mãos. Até hoje ele prevaleceu, mas a partir de hoje ele não manda mais. Até hoje ele te oprime, que a Sérvia, Antôria, o remando que vasse. Eu vejo como se fosse um braseiro de fogo que desce aqui, meu Deus. Elemindergia, saio, revandurgia. E Deus está dizendo nessa noite: até hoje o diabo se meteu nos teus negócios, o diabo se meteu na sua casa, o diabo se meteu na sua... Mas a partir de hoje Deus está dizendo: eu estou dando ordem ao inimigo, porque eu sou contigo. Calabaias, me ajuda a pregar. Pega na mão desse irmão, pega na mão desse irmão, pega em nome de Jesus, pega na mão desse, me ajuda a pregar. Eu sei que você é uma igreja obediente, me ajuda a pregar nessa noite. Pega na mão desse irmão, agora profetiza olhando dentro do olho dele. Diz assim para ele: o inimigo, não fala com autoridade, diga: o inimigo prevaleceu até hoje, mas a partir de hoje Deus está entrando nessa guerra. Deus está repreendendo o inimigo, e Deus está descendo com vitória sobre a tua vida. Só quem crê adora o nome do Senhor. Só quem crê adora o nome. Súria, dúvia, Sérvia, Calabaia, Síria, Candorrécia. Eu preciso orar por você nessa noite.
queria chamar o conjunto de louvor. Posso, pastor? Posso? Sei que já passei do horário. Não, desconta da oferta que está tudo certo. Glória a Deus. Chama o grupo de louvor. Cadê o grupo de louvor? Vem para cá, vem adorar. Mas eu preciso orar por você nessa noite. Você que está vivendo um cenário de crise. Eu tinha tanta coisa para falar aqui. Eu sou pastor de igreja, meu irmão. Eu tento pregar, já fui pregador por muito tempo. Eu sou pastor de igreja, eu gosto de ensinar a palavra. Pregar é um desafio. Esses últimos dias tem uns pastores assim como o pastor Alves que tem coragem de me chamar para pregar. E a voz vai embora, o negócio fica difícil. Eu estou virado faz 2 noites. Faz 2 noites. Eu estou aqui, só Deus sabe como eu estou aqui. Quebrado, mas renovado por dentro. Eu estou cheio de Deus aqui nessa noite. Eu estou cheio de Deus aqui nessa noite. Eu cheguei aqui dizendo: Senhor, me sustenta. E o Senhor disse: eu vou operar milagre nessa noite. Porque a crise perdurou só até hoje, mas Deus está mudando o teu cenário a partir de hoje. Deus vai levantar dentro da tua casa um homem valente lá. Um homem que vai se posicionar lá dentro. Eu preciso orar por você. Com a permissão do pastor, corre aqui na frente do altar. Essa oração é profética sobre a vida de alguém. A crise chegou sobre a tua vida, a adversidade bateu na sua porta, mas Deus nessa noite está dizendo: hoje é o basta do inimigo sobre a tua casa e sobre a tua família. Isso aqui é oração para valente. Sai do seu lugar, eu tenho que orar. Deus está te chamando e está dizendo: eu quero mudar o cenário da sua vida a partir de hoje. Eu quero a partir de hoje entrar nos teus negócios, entrar na sua família, coordenar a sua vida e fazer milagres sobre você. Deus está dizendo: o império do Satanás termina hoje. E hoje começa o trabalhar de Deus na sua vida. Corre aqui na frente em nome de Jesus. Não estou fazendo apelo para você aceitar Jesus. Estou dizendo que o diabo está caindo por terra e que Deus está dando vitória para você. Deus está dando vitória para você. Essa enfermidade prevaleceu até hoje, mas a partir de hoje Deus vai arrancar essa enfermidade e vai te dar saúde plena. Eu estava no Rio Grande do Sul. A Unimed havia decretado a vida de uma mulher e disse: você tem 20 dias de vida. O câncer havia corroído todos os seus órgãos. E a Unimed disse: vai para casa, porque em 20 dias você morre. Aquela mulher foi num culto e Deus me mostrou uma chama que queimava dentro dela. E eu disse para ela: Deus está queimando algo dentro de você hoje. Eu não sabia o que era. Fui embora. 4 meses depois eu voltei para pregar num congresso naquela mesma igreja. Aquela mulher está com 2 exames na sua mão. O primeiro laudo, a Unimed dizendo que ela tinha 20 dias de vida aproximadamente. O segundo laudo, a Unimed dizendo: não sabemos o que aconteceu, os órgãos dela estão como de uma criança. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que ainda faz milagres. Nós temos alguém que parou na caminhada aqui. Faz assim com a sua mão, deixa eu te conhecer. Temos alguém: pastor, eu parei na fé, eu parei na caminhada. Eu não quero constranger você, mas faz assim com a sua mão. Temos alguém? Se temos e não quer levantar, cagueta ele aí. Isso aqui tem, pastor. Temos alguém? Faz assim com as suas mãos. Não temos, somos todos cristãos, glória a Deus. O conjunto de louvor vai orar, vai adorar. E nessa adoração eu quero que você feche seus olhos. Você que está aqui na frente. E você não vai pedir nada a Deus, mas você vai entregar a sua melhor adoração. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Rasgue a sua alma nesse momento.
Porque na medida que você adora, o Espírito Santo invade a sua alma. Ele cura as feridas que o teu cônjuge não vê. Ele cura as feridas que o teu pastor não sabe, mas Deus, Ele conhece cada uma. E Ele está entrando nessa noite e está dizendo: eu entro no território do inimigo. Eu quebro os altares que foram edificados a Ele, e a minha presença prevalece sobre você. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Remanto que minaria so remandaraia sérvia. A igreja estenda as mãos para cá. Pode adorar o Senhor. Para contemplar o que eu vou fazer, eu me lembro bem do que eu falei. Eu não sou homem pra mentir, eu cumprirei promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Deus está me dando ordem aqui para orar por famílias. Os varões, pegue a sua esposa e corre aqui para frente agora. Deus está dizendo: eu tenho livramento para famílias aqui nessa noite. Se o teu cônjuge está aqui na frente, corre para cá. Aleluia, vem a família por completo. Se os filhos estiverem, vem para cá. Deus está entrando em lares aqui, está derribando fortaleza do diabo e está dizendo: só a minha presença prevalecerá. Se você tem glória, dá glória a Ele nessa noite. Promessas antigas, milagres esperados. Cadê os sacerdotes do lar? Cadê? Faz assim com a mão. Os sacerdotes do lar. Ore pela tua casa agora. Ora pela tua família agora. Deus vai te usar como homem de Deus lá dentro, como profeta dentro da tua casa. Profetiza sobre a tua esposa, profetiza sobre os teus filhos. Deus te levantou lá dentro como homem valente, como homem de guerra, como homem vitorioso. A crise não vai chegar, a crise não vai prevalecer. Deus está dizendo: a última palavra é minha. É minha, é minha, é minha. Mas você não pode parar. Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Senhor, Tu és maravilhoso, e a Tua bênção é quem enriquece, a Tua mão é quem nos fortalece, e os Teus filhos nessa noite foram grandemente abençoados. Obrigado, Senhor, por este culto que o Senhor nos deu, por essa presença tão maravilhosa. Eu quero Te adorar com alegria, Senhor. Deus, nós estaremos retornando aos nossos lares, com os nossos corações transbordantes, ó Deus,
e transbordando. Ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, aleluia, porque o Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é quem tem nos fortalecido, é quem tem estado conosco. Muito obrigado por esta linda e maravilhosa presença. Obrigado, Senhor, por cada momento. Nós te adoramos. Abençoe os seus filhos. Eu te adoro, te agradeço e assim o faço no nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Já caminhamos para nós finalizarmos. Pastor Juliano, muito obrigado. As portas vão estar abertas, ele sabe disso. Não saia sem poder abençoar o pastor Juliano. Ele não falou o preço, não. 50 reais para você estar abençoando o ministério do pastor Juliano. Grande desafio, do qual ele compartilhou com a gente. Certamente você vai ser muito enriquecido aí também com a leitura. Amém? Fica de pé, a gente vai já finalizar. Obrigado, querido. Amém? Quem está feliz? Oh, glória a Deus. Amanhã a gente tem mais, né, pastor Giovanni? Amanhã a gente tem mais um dia de festa, homens de coragem em tempos de crise. Nós vamos estar ouvindo certamente ainda mais da palavra do Senhor. Erga suas mãos aos céus. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos acompanhe em paz aos nossos lares, guardando as nossas vidas, dando a cada um de nós uma noite abençoada. Eu oro e peço que o Senhor, a Deus, continue conosco, e assim o faço no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça redentora e salvífica do nosso eterno e amado Jesus Cristo, a doce e a íntima comunhão e consolação do Espírito Santo permaneçam com todos que amam e aguardam a breve vinda do unigênito de Deus. Quantos assim creem? Pra cima, Manancial! Amanhã, 8h30, a nossa EBD. Vamos pra cima!